Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito sinistro e assombrado. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. A história de hoje vai contar sobre um castelo medieval, o castelo de Warwick, que fica na Inglaterra. Há muitas histórias sinistras envolvendo esse local, são histórias históricas, literalmente, com bastante violência, envolvendo as masmorras desse lugar, que é justamente, o local central para que muitos pesquisadores apostem realmente que o sobrenatural ainda está presente nesse castelo. Então, eu espero também que vocês gostem do vídeo. Se gostar, por favor, pessoal, também divulga, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilha pelo menos com um amigo de vocês. Deixem aqui seus comentários, porque isso vai nos incentivar muito aqui no YouTube. Peço também que, se vocês gostam de histórias de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, nos sigam também pelo nosso outro canal, Castelos do Tempo. Nós também temos uma página no Facebook com esse nome. Peço também que, se vocês quiserem saber quando sai vídeo novo aqui do Mistérios, por favor, também nos sigam pela página Mistérios do Tempo Oficial, que por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E agora vamos logo para o vídeo conhecer esse castelo, que é considerado um dos mais assombrados da Inglaterra. Serviu inclusive também para algumas cenas dos filmes de Harry Potter. E as masmorras desse lugar realmente são coisas de filme, mas são histórias reais. Bora pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Obrigado! O castelo de Warwick é um castelo medieval situado em Warwick, a capital do condado de Warwickshire, na Inglaterra. Ele está localizado em uma colina que domina uma curva do rio Avon. O castelo foi construído por Guilherme I da Inglaterra no ano de 1068 e, nesse mesmo período, 4 casas que pertenciam ao abade de Coventry foram demolidas para ampliação desse espaço. Antes do período que Guilherme I, mais conhecido como Guilherme o Conquistador, então pegou essa região literalmente para ele, outros povos já existiam nesse local, principalmente os anglo-saxões, isso no ano de 914. Então, assim, gente, o início dessa história, antes mesmo do castelo ser levantado, já remonta a um período muito antigo. Então, antes de Guilherme I construir o castelo de Warwick, que é praticamente a mesma estrutura que está hoje, antes dele fazer essa fortaleza, de pedra, literalmente, já existia, digamos assim, uma fortaleza primária feita pelos anglo-saxões, só que ela foi construída primeiramente como uma estrutura de madeira, e essa estrutura também foi utilizada, para essa fortaleza, no caso o castelo, como ele está hoje. Então, essa estrutura primeiramente de madeira ainda faz parte do castelo atual. Para quem não sabe, os anglo-saxões, eles eram um povo germânico que habitou ali a região da Grã-Bretanha a partir já do século V. A partir então do ano de 1088, o castelo fez parte de muitas propriedades dos condes de Warwick, que era, na verdade, o título de mais importância na Inglaterra, só perdia praticamente para o rei. Então, eles eram uma família muito influente, muito importante, acabaram se tornando proprietário desse local por muitos séculos. Só que em 1153, esse castelo, que na verdade era uma fortaleza, mas também era utilizado como residência real, porque assim, esse local, gente, ele é misto, ele servia de tudo, ele era prisão, ele era fortaleza e ele também era residência do rei, porque geralmente os castelos eles eram bem separados, havia um local que era para residência e o outro local para que servisse de fortaleza, e o Warwick, na verdade, ele funcionava para as 3 funções. Em 1153, então, o rei Henrique II da Inglaterra acabou tomando esse castelo. Esse rei, ele tem uma curiosidade, envolvendo Hollywood. Ele tem um descendente bem famoso, que é o ator Brad Pitt. Isso faz com que esse ator seja primo de 25º grau da rainha Elizabeth II. Uma curiosidade também envolvendo esse ator é que ele foi casado com Angelina Jolie, que também tem descendência de outro rei, que é o rei Felipe II da França, ou seja, as linhas dos destinos, ali acabaram se cruzando, só que infelizmente o relacionamento deles acabou não dando certo.
mas isso é papo para Hollywood. Agora a gente vai voltar para o castelo. Enfim, já sob a posse de Ricardo Neville, que era o 16º conde de Warwick, esse castelo foi usado no século XV para aprisionar o rei inglês Eduardo IV, e sua esposa também ficou presa nesse local, só que em celas separadas. O castelo foi usado como fortificação até o início do século XVII, quando Sir Fulk Greville o converteu numa linda casa de campo. Na verdade, o Sir Fulk Greville ele ganhou esse castelo de presente do rei Jaime I, isso no ano de 1604. Na época, o castelo ele já estava bastante defasado, já estava abandonado há cerca de 14 anos, porém o conde era um homem que já tinha bastante dinheiro, tinha muita influência e acabou então transformando esse local propriamente em uma residência muito bonita, mas as masmorras ainda continuavam a receber muitos prisioneiros. Esse homem, ele serviu como chanceler do tesouro de 1614 a 1621, e mais tarde ele foi elevado à nobreza também como Barão Brooke, e em seguida nomeado comissário do tesouro da coroa. Ele foi um homem muito fiel à rainha Elizabeth I e depois também serviu muito ao rei Jaime I, tanto é que ele ganhou esse castelo de presente justamente por sua fidelidade à coroa inglesa. As defesas desse castelo foram reforçadas na década de 1640 para preparar o castelo de Warwick na ação da Guerra Civil Inglesa, porque esse castelo ele também sofreu muitos ataques, participou de bastante guerras, tanto é que os prisioneiros, a maioria eram soldados que lutavam em guerras, né, rivais, no caso o outro lado, o inimigo. Então, como eu falei para vocês, ele servia de residência, mas as masmorras praticamente sempre estavam cheias de prisioneiros que acabavam sendo do lado oposto, né, dos interesses da coroa inglesa. Nessa época de 1640, o castelo ele já pertencia ao filho do Sir Fulk Greville, um homem chamado Robert Greville, que acabou se tornando o segundo barão de Brooke. Esse homem, diferente do pai dele, ele era parlamentarista, ou seja, ele não apoiava nem um pouco a coroa inglesa, e os ataques que o castelo sofreu também, boa parte foram por causa desse movimento, né, parlamentarista que ele sempre defendia. Muitas figuras ilustres acabavam fazendo parte ali da rotina do castelo, e uma delas foi a rainha Elizabeth I, que visitou esse local em 1566 durante uma visita que ela fez pela província, e depois em 1572 ela retornou ao castelo, ficando lá somente por 4 noites, e depois disso dizem que ela nunca mais pisou os pés nesse local, que ela não gostava muito, né, da energia desse local, isso já naquela época. Em 1978, o grupo Tussauds, eu acho que é assim que se fala o nome, tá, pessoal, comprou a propriedade e abriu o castelo como um centro turístico, e até hoje ele está aberto para visitação. Você paga ali uma taxa, não sei exatamente quanto que você paga, e você pode passar o dia visitando praticamente todas as áreas do castelo. Esse grupo, ele abriu, né, esse local para visitação, mas ele também passou por alguns problemas envolvendo estragos nesse local. Um assalto ocorreu no dia 23 de junho de 2006 e um vitral no valor estimado de 20 mil libras foi danificado, e uma espada também de 45 centímetros, original da época em que o castelo pertenceu aos condes de Warwick, acabou sendo furtada por 3 adolescentes e acabou sendo encontrada alguns metros depois em uma cerca da própria propriedade do castelo. Depois disso, parece que a vigilância ali também, os guardas acabaram fazendo um cerco muito mais fechado em volta desses objetos, mas mesmo assim todas as áreas ainda hoje permanecem abertas para visitação. Esse castelo, gente, ele envolve muitas histórias, tá? Tem muita coisa histórica, muitos pormenores. Muita gente da nobreza acabou passando por esse local como visita e como prisioneiro também, só que eu não vou deixar todas essas histórias aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e nós vamos focar bastante na parte sobrenatural. Só que é preciso vocês conhecerem um pouquinho das origens desse lugar para que vocês também consigam entender melhor essa parte que envolve supostos espíritos que ainda estão presos, porque muitos deles são de antigos proprietários e, segundo alguns médiums, a maioria desses espíritos atormentados que vagam pelo castelo, principalmente nas partes mais subterrâneas onde ficam as masmorras, que
por causa desses sofrimentos, né, dessas mortes que aconteceram ali dentro, esse local é extremamente assombrado, e a masmorra desse local seria o ponto central para que tudo isso ainda aconteça, e muita gente que trabalha lá dentro afirma que realmente é o castelo mais assombrado da Inglaterra. Para os médiums que visitam esse local, todas as alas desse castelo, sem exceção, desde a parte residencial quanto as masmorras, são infestadas. É essa palavra que eles usam, tá, pessoal? Não sei se é bem a palavra correta, mas eles usam dessa forma. São infestadas de espíritos e a maioria deles muito atormentados. Pode ser também, pessoal, que essa narrativa contenha para algumas pessoas pontos muito sensíveis envolvendo o que aconteceu com os prisioneiros, porque masmorras a gente sempre é acostumado a ver em alguns filmes, né? Harry Potter, O Senhor dos Anéis e outros filmes medievais, a gente acaba acreditando que aquilo ali é coisa de filme, mas não é. Infelizmente, muitas atrocidades que são mostradas em filmes de época realmente aconteceram, e assim, quando eu vi as fotos desse castelo, muitas ali eu até acreditava que era coisa de filme, que era um cenário feito, mas não. Eles ainda abrigam gaiolas originais da época medieval, elas já estão bastante enferrujadas, mas existem inúmeros instrumentos de tortura que eram utilizados em pessoas enquanto o pessoal da alta nobreza estava lá em cima se divertindo, comendo, rindo, bebendo. Aqueles prisioneiros estavam sendo totalmente estraçalhados na parte de baixo do castelo. Centenas de pessoas tiveram uma morte lenta e agonizante nas câmaras de tortura, nas masmorras do castelo e também no oubliette, que era uma espécie de buraco, porque na verdade assim, o oubliette, a câmara de tortura, tudo isso fazia parte das masmorras, só que eram em alas separadas. O oubliette, na verdade, ele é uma espécie de buraco com alçapão por cima, uma grade, aonde os prisioneiros eram simplesmente jogados ali dentro. A maioria desses buracos tinham em média de 6 a 10 metros de profundidade, não tinha nenhuma passagem de luz. A única passagem de ar que tinha eram as frestas da grade, que já davam também para as masmorras, que também não tinham nenhum tipo de iluminação, então era um local muito úmido, a presença de ratos e de vermes ali dentro era muito frequente. Pelo que eu li, vocês já vão entender também, isso era feito propositalmente, a limpeza já não era feita propositalmente, para que esses tipos de bicho também permanecessem vivos ali dentro e piorassem ainda o psicológico dessas pessoas. No caso do oubliette, nós também falamos bastante sobre ele em outro vídeo aqui do canal que nós fizemos, que é o Carrasco de Chillingham. É uma história bem forte, medieval também, envolvendo um dos piores carrascos da era medieval, chamado John Sage, mas nós já contamos essa história, então eu peço que, se vocês ainda não conferiram o Carrasco de Chillingham, por favor, pessoal, vão lá no vídeo, que essa história é bem interessante. No caso, então, do oubliette, voltando a falar sobre ele, esses prisioneiros, que eram a maioria soldados, mas nem todos eram soldados. Muitas pessoas também eram colocadas ali por serem rejeitados da família, pessoas homossexuais, pessoas que eram colocadas ali dentro sem nenhum tipo de julgamento, simplesmente era dito, olha, ele foi pego roubando, ele foi pego matando ou fazendo outra coisa, simplesmente era arremessado ali dentro, e a maioria nunca saiu com vida. As poucas pessoas que conseguiram se libertar com vida, digamos assim, desse local, acabaram enlouquecendo, e muitas delas também acabaram tirando as suas próprias vidas dias depois de saírem desse lugar. O oubliette, ele era utilizado então para esses prisioneiros, eles eram colocados ali dentro, aqueles que já vinham muito feridos, das batalhas, eram colocados ali sangrando, ficavam ali muitas vezes por dias até que a morte chegasse, porque eles não ganhavam alimentos, eles não ganhavam água, nenhum tipo de medicamento era dado, então era um verdadeiro inferno aquele local. Também tem muitas histórias que contam e são comprovadas pelos historiadores que estudaram bastante essa era medieval, que foi um período muito violento da história do mundo. Eles afirmam que esses prisioneiros, por alguns escritos que foram encontrados nas próprias paredes, porque eles pegavam pedra, eles pegavam pedaços de madeira, qualquer coisa que eles pudessem deixar anotado, alguma inscrição nessas pedras, nos limos que ainda foram conservados, para que mais tarde as pessoas soubessem o que eles acabavam passando ali dentro. É simplesmente aterrorizante. Ali foi escrito, que muitos prisioneiros eram deixados ali para morrer, mas não de uma forma muito fácil. Esses prisioneiros que as pessoas queriam, os carrascos, queriam castigar de uma forma ainda mais brutal, apesar das surras que eles ganhavam ali dentro, acabavam ganhando
uma quantidade muito pequena de comida e de água, mas que era suficiente para que eles pudessem ser mantidos vivos, para que o sofrimento deles aumentasse ainda mais. Muitos queriam tirar as suas próprias vidas, mas nenhum objeto que facilitasse esse tipo de coisa também era deixado, e eles ficavam ali às vezes por semanas, por meses, né, sofrendo, para que depois então eles acabassem morrendo. Nessas masmorras também é visível ali, a gente consegue imaginar o que esses prisioneiros passavam, porque existe ainda algumas gaiolas que são chamadas de gaiolas de torturas, tá? Algumas delas parecem realmente ser uma gaiola para armazenamento de pássaros, onde as pessoas eram colocadas ali de uma forma onde elas não conseguiam se mexer. Elas acabavam ganhando ali várias pontadas de lança, chicotadas, água quente era jogado nesses prisioneiros, então realmente a tortura ali era uma coisa muito bárbara, e os carrascos que faziam isso, segundo a história conta, acabavam se divertindo muito com todo esse sofrimento. Há um tipo de gaiola também que é uma espécie de calça, aonde a pessoa era colocada ali dentro sem roupa, aonde o peso do corpo acabava machucando também, principalmente as partes íntimas dessas pessoas que eram deixadas ali por dias, sofrendo todos os tipos de humilhação. Então é óbvio que um local assim não guarda boas energias, e é por isso que muitas pessoas que visitam justamente as masmorras acabam se sentindo mal. Há vários relatos de pessoas mais sensíveis que acabaram desmaiando, sentindo muitas dores no estômago, a pressão foi tirada e realmente estava muito baixa. Teve pessoas que disseram que sentiram um cheiro muito forte de carne queimada, de carne estragada ali dentro. Pelos instrumentos de tortura que estão em exposição nesse local, muitos deles sim eram ferros que eram utilizados para marcar a pele dessas pessoas, ou seja, era um ferro em brasa. Então por isso que o cheiro de pele queimada também é associado às energias, né, a tudo que essas pessoas passaram nessas masmorras. Segundo algumas cartas também que foram encontradas recentemente no arquivo do castelo, também aponta que algumas sessões espíritas, né, sessões mediúnicas eram feitas nesse local. Talvez não eram feitas da forma correta. Naquele tempo também, ali no ano de 1600, o espiritismo estava ganhando bastante força, inclusive na Inglaterra, que era um país, né, bastante religioso ali pela Igreja Católica. Então muitas pessoas tinham essa curiosidade de falar com os espíritos, mas isso não era escancarado. Eram feitas realmente sessões estritamente, né, secretas, que só foram descobertas muitos anos depois porque algum tipo de documento foi encontrado. Porque se essas pessoas fossem escancarar que realmente estavam tentando se comunicar com espíritos, no mínimo elas iriam ser queimadas vivas nas fogueiras, principalmente se fossem mulheres. Algumas dessas cartas que foram encontradas, elas descrevem possíveis sessões espíritas que foram feitas por uma condessa que morou nesse local. Segundo essas cartas que eu mencionei para vocês e que foram encontradas nesses arquivos, esse ritual foi feito regularmente no quarto Kenilworth, pela condessa Anne Greville, que era a quarta condessa de Warwick, isso no século XIX. Esses arquivos estão cheios de revelações misteriosas. Segredos centenários podem ser lidos em inúmeros maços de cartas pessoais, e essas evidências, né, principalmente sobre as sessões mediúnicas, foram encontradas em 2022. Essas cartas elas estavam junto com outros documentos e elas estavam ainda seladas com cera e também com o selo da condessa, por isso que se sabe que essas cartas realmente foram escritas por ela. A autobiografia do filho mais velho e herdeiro dessa mulher, um homem chamado Francis Richard Charles Guy Greville. Ele era o quinto conde de Warwick. Esse homem, ele mencionou que a mãe dele realmente via algumas figuras fantasmagóricas, que ele nunca teve esse tipo de experiência que nem a mãe dele tinha, mas que ela costumava dizer que esse castelo estava infestado de fantasmas. O conde Francis, ele disse o seguinte: como muitas outras casas muito antigas, dizem que o castelo de Warwick é mal assombrado, mas por razões que sem dúvida são perfeitamente satisfatórias, nenhum fantasma jamais me honrou com uma visita. Minha mãe costumava ouvir ruídos estranhos e coisas sobrenaturais. Nunca consegui fazer tanto assim.
Esse filho da condessa, ele falou que a mãe dele e o próprio castelo eram visitados frequentemente por um homem chamado Coley. Ele era um arquidiácono, então ele fazia algumas sessões espíritas escondidos dentro desse castelo, porque ele também era um diácono da Igreja Católica, e isso naquela época era considerado uma grande heresia, e dizem que ele também costumava fazer esse tipo de ritual na própria igreja, em uma câmara um pouco mais secreta, digamos assim, mas que algumas pessoas também sabiam disso e acabavam compactuando, ou seja, eram católicos, mas nem tanto. Esse arquidiácono, ele era considerado uma pessoa muito excêntrica, mas a princípio a igreja nunca conseguiu provar nada contra ele, tanto é que ele morreu sendo um arquidiácono. Segundo essas cartas que foram encontradas escritas pela condessa, existia ali um suposto contato feito com o espírito de um antigo funcionário do castelo chamado Edward Jameson. Esse homem, ele acabou deixando algumas mensagens nessas cartas, mas ele disse que ele tinha que contar algo que alguns anos atrás, alguns séculos atrás, eu não sei de quando esse espírito realmente fazia parte, de qual ano da história esse homem fez parte, mas ele teria roubado algo de muito valor do próprio castelo, mas ele não teria tirado de lá. Ou ele não teve tempo, ou ele foi descoberto e foi morto lá dentro. Enfim, é uma história um pouco complicada, bastante misteriosa. Mas segundo essas cartas, ele teria dito que para ele encontrar a paz, ele teria que dizer aonde esse objeto estava escondido. A única coisa que foi conseguido pegar nessas cartas, pessoal, é que esse objeto estava escondido em um dos quartos na parte mais superior do castelo de Warwick. A condessa então teria continuado a fazer essas sessões mediúnicas para tentar descobrir aonde e o que era esse tipo, de objeto que esse homem acabou roubando, só que no exato momento em que parece que ele queria ter esses contatos e dizer aonde isso tudo estava realmente escondido, ele não conseguia porque muitos fenômenos poltergeists acabavam acontecendo e, segundo alguns médiuns que também participaram dessas sessões, falavam que ele não estava conseguindo dizer porque outros espíritos estavam ali juntos, que pelo menos 2 espíritos de antigos funcionários também acabavam atrapalhando ele de certa forma. Esses espíritos seriam de uma mulher chamada Sarah Kitchener e de um homem chamado Richard Ley, que também, de alguma forma, estavam presos nesse local. Segundo essas cartas, também uma grande preocupação da condessa era em tentar ajudar esses espíritos, porque após o momento em que essas sessões mediúnicas foram feitas, a coisa piorou muito lá dentro. Muitas coisas assustadoras acabaram acontecendo, foi uma época que funcionários realmente não queriam mais ficar ali, portas batiam com muita força, objetos, segundo eles, acabavam flutuando, mudando de lugar, vultos e sombras eram vistas assim de uma forma desenfreada, e é por isso que eu acredito que essas sessões mediúnicas não foram feitas de repente ali da forma correta, porque muitas pessoas acabam brincando com esse tipo de assunto, mexe com tabuleiros ou Ouija sem ter nenhum conhecimento, nenhum tipo de cuidado. Muitos levam na base da brincadeira e eu digo para vocês, não brinquem com aquilo que vocês não conhecem, porque acreditando ou não, o outro lado existe, essa é a nossa opinião, respeitamos quem pensa o contrário, mas não mexa com aquilo que você não conhece, porque você pode sofrer alguma consequência. Muitos segredos provavelmente envolveram também essas sessões mediúnicas, mas a condessa provavelmente levou todos esses mistérios guardados com ela, porque aos 74 anos, em 1903, ela acabou falecendo justamente dentro do castelo, e muitas pessoas falam que ela própria, talvez até por causa dessa preocupação que ela tinha em ajudar esses espíritos, que ela perguntava se a oração poderia ajudá-los, mas eles nunca responderam, ou pelo menos nenhuma carta com a resposta foi encontrada. Mas dizem que ela orava bastante para que eles encontrassem a luz e que hoje, após a morte dela do corpo físico, ela ainda estaria ali, digamos assim, voluntariamente tentando auxiliar esses espíritos, e muitas pessoas sensitivas disseram que já reconheceram sim a imagem dessa mulher vagando, inclusive pelas masmorras, que é onde tem mais atividades paranormais, tentando fazer o resgate dessas almas, e que ela é exatamente como a mulher do retrato que está em exposição nesse lugar. Um dos fantasmas mais vistos também nesse local é justamente um dos seus mais famosos proprietários, que era o Sir Fulk Greville.
Algumas fontes falam que esse homem teria sido morto dentro do castelo por um dos seus funcionários. Na verdade, ele foi morto sim por um dos seus funcionários, mas ele foi assassinado em uma outra casa que ele tinha no distrito de Holborn, em Londres. O que aconteceu? Ele tinha alguns funcionários, esse homem que trabalhava para ele, gente, ele se chamava Ralph Highwold. Ele era um servo de confiança, ajudava ele nas tarefas mais íntimas, principalmente na hora de tomar banho e de também se vestir. Quando o Sir Falk já estava com uma idade um pouco mais avançada, cerca de 74 anos, esse servo foi acompanhá-lo até essa casa, né, que fica em Holborn. Lá ele teria então comentado para esse servo que ele tinha mudado o testamento dele e falou que ele deixou uma quantia X para ele como herança. Só que esse homem achou essa quantia X muito pequena para todos os serviços que ele já tinha prestado para esse homem, e num ataque de fúria ele acabou pegando então um punhal e golpeou o seu mestre várias vezes, tá? Só que ele não morreu na hora, esse homem sofreu bastante antes de morrer. Sendo visto, claro, que o conde acabou pedindo socorro, outras pessoas foram até o seu encontro, só que o que aconteceu? Esse criado, ou por arrependimento, ou para não sofrer represárias piores, ele acabou pegando esse mesmo punhal e acabou cometendo suicídio e morreu, né, deixando seu corpo caído em cima da própria vítima que ele fez. O senhor Falk, então, ele acabou sendo socorrido, foi tratado pelos melhores médicos da região. Ele tinha também os seus médicos particulares, que naquela época também não tinha muitos medicamentos disponíveis. Ele ficou todo furado, não morreu na hora, não se sabe porquê, perdeu muito sangue. Para tentar salvar a vida desse homem, os médicos pegaram, então, banha de carneiro, que era algo natural muito utilizado para curar feridas, mas parece que a esterilização, né, dessa banha não tinha sido feita da forma correta. Dizem também que eles usaram uma quantidade muito maior e que não foi limpo da forma adequada. Eles tamparam todos os buracos que esse punhal fez no corpo dele com essa banha. Acabou infeccionando e cerca de 4 semanas depois esse homem acabou morrendo em extrema agonia. Apesar dele não ter sido morto no castelo de Warwick, dizem que o espírito dele e do servo também ainda estão presos lá, porque era um local onde ele costumava ficar, que ele gostava bastante daquela propriedade. Mesmo tendo as masmorras com, né, aquela sina tão triste, ele acabava então ficando muito tempo lá, e dizem que por esse apego ele acabou então ficando preso nesse local. Muitas pessoas dizem que ele vaga até hoje por lá e que o servo também está sempre atrás dele, de alguma forma cumprindo as suas atividades que ele já tinha, ou arrependido ou não arrependido, mas dizem que o espírito de um está sempre perto do espírito do outro. O barão Sir Falk Greville, ele acabou morrendo então no dia 30 de setembro de 1628, então é uma história muito antiga mesmo. Seu corpo foi enterrado na igreja colegiada de St. Mary em Warwick, e ali permanece então seu túmulo até os dias de hoje. Alguns relatos falam que já viram o espírito do Sir Falk se materializar a partir de um retrato dele que está pendurado na torre chamada Walter Gate. Por algum motivo, essa torre é o local onde ele mais aparece, e é aí talvez que algumas fontes acabam confundindo um pouco a história, dizendo que ele teria sido morto nessa torre, mas ele não foi, ele foi morto em outro local. Em 2010, um turista holandês afirma ter fotografado névoas fantasmagóricas e luzes estranhas no terreno do castelo. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês, eu não sei se ela foi passada, né, por algum tipo de análise. Teve algumas pessoas que disseram que acham que aquilo ali pode ser até fumaça de cigarro. Eu propriamente não achei nada a ver com fumaça de cigarro, mas pode ser também uma outra imagem, uma manipulação. Alguns orbes também foram captados nessa fotografia, e o homem que tirou essa foto disse que viu muitas sombras passando e foi por isso que ele resolveu tirar essa foto. Não acabou captando nenhuma sombra, nenhum vulto, mas essa imagem, né, dessa névoa acabou aparecendo. Um dos locais também onde mais é visto vultos e sombras, muitas pessoas garantem, né, que já viram olhos humanos espreitando pelas grades, é justamente no oubliette. Muitas pessoas dizem que até hoje eles escutam barulhos de corrente, gritos, choros, pedido de socorro, aquele cheiro de carne estragada costuma sair exatamente desse local. Agora vocês imaginam para quem tem que fazer a vigilância desse castelo, porque assim, tem os guardas que fazem a vigilância externa, mas também tem os premiados, né, que são os guardas que têm que fazer a vistoria interna
de noite nesse local. E as masmorras, gente, não é diferente. Então, assim, parece que são pouquíssimos guardas que fazem essa vigilância noturna nas masmorras, que são guardas mais antigos e que eles ganham, parece que bem mais do que aqueles que ficam fora, porque não é todo mundo que aceita esse tipo de trabalho. E eles dizem que já são acostumados, mas que às vezes também pedem ajuda para os colegas, porque realmente a visão de sombras é muito intensa. Dizem que é um barulhão ali de noite, barulhos de pessoas visivelmente sendo chicoteadas, pessoas pedindo socorro, fora as outras humilhações que eles passaram ali dentro, que eles acabam escutando alguns lamentos sobre essas humilhações. Então dizem que é um local muito pesado e é justamente ali aonde as pessoas costumam se sentir mal. Como eu falei para vocês, muitas acabam desmaiando. Um dos fantasmas mais comentados também quando se fala no castelo de Warwick é de um grande cão negro com olhos vermelhos. A história conta que ele era a essência de uma maldição colocada no castelo por um servo chamado Mo Boxham. Esse homem teria sido pego em flagrante, roubando alguma coisa que pertencia a um dos condes de Warwick, e isso lá nos primeiros condes. Esse homem teria sido levado para as masmorras, onde ele sofreu agressões terríveis, e também tem uma parte da história que depois ele teria sofrido uma grande vergonha em público. Só que assim, não foi dito o que esse homem teve que fazer, o que fizeram com ele em público, mas dizem que foi uma atrocidade muito grande mesmo, e que logo depois esse homem teria retornado para as masmorras e ali ele teria tido um final nada bom. Assim que ele teve então a morte declarada, esse cão já teria aparecido pelos jardins do castelo, e dizem que ele fez um grande estrago, que ele destruiu boa parte do jardim, que ele tentou atacar alguns guardas, que fizeram várias rondas ali para tentar pegar, porque era um cão muito diferente, até pela tonalidade dos olhos. Então eles falam que na verdade esse cão, ele era uma espécie ali de maldição pelo que foi feito com esse servo, que dizem que estava roubando alguma coisa, mas que parece que nunca foi provado. Essa maldição envolvendo esse cão negro foi aparentemente quebrada quando esse animal foi atraído para a torre mais alta, e dali ele teria sido empurrado para o rio, onde ele teria morrido afogado. Então dizem que ele foi pego sim, que teve esse final, mas é uma história que a gente não tem como confirmar. Funcionários do castelo e pesquisadores paranormais que o visitam acreditam que há uma entidade maligna vagando pelas masmorras. Algumas pessoas já teriam presenciado, como eu falei para vocês, vários tipos de fenômenos ali dentro, mas alguns médiuns falam que uma entidade em especial é extremamente demoníaca e que ela está presente, que ela mora realmente se alimentando das energias daqueles prisioneiros que morreram das mais atrozes formas possíveis, e que essa entidade está presente até hoje no castelo, que vai ser muito difícil de tirar ela de lá pela história tão violenta que guarda nessas paredes. Então é uma coisa muito complicada mesmo. Relatos dizem também que algumas pessoas já foram agredidas nesse local, que já receberam empurrões, mordidas, toques como se eles tivessem sido queimados. Dizem também que eles se sentem observados de todas as formas e que essa presença que está ali é extremamente ameaçadora. Outros fenômenos também que costumam acontecer nas masmorras são moedas antigas que costumam cair não se sabe da onde. Já foram feitas algumas análises para ver da onde essas moedas estão caindo, mas aparentemente elas caem do nada, gente. Então assim, eu não tenho nenhuma foto dessas moedas, não sei se isso realmente é verdade, mas são relatos que estão inclusive nos sites que fazem ali a propaganda e também que contam a história desse castelo. Muita gente acha que aquilo ali é um truque de marketing, que alguém que está ali inclusive infiltrado entre os próprios visitantes possa fazer então essa situação acontecer, tipo jogar essas moedas, só que na parte onde essas pessoas sentem que a água quente estão sendo jogadas nelas, não tem realmente como acontecer, porque essa pessoa não tem como estar levando com ela água fervendo, pelo menos eu acredito que não, e esse fenômeno também costuma acontecer ali dentro. Outras coisas também costumam acontecer, que são a movimentação de objetos. Então assim, essas masmorras elas não têm nenhuma passagem de ar, tanto é que a visitação acontece com pequenos grupos de pessoas, depois sai esse grupo,
entra outro, porque não tem ventilação, é um local muito úmido, pessoas que sofrem algum tipo de alergia ou problema respiratório também não é indicado entrar ali. Agora você imagina os prisioneiros que ficavam ali por dias, por semanas, alguns ficavam até mesmo por meses. Então assim, gente, são histórias muito antigas, não dá para confirmar se tudo isso é verdadeiro. Agora, referente às masmorras, não tenha dúvida que tudo que eu falei para vocês aqui é bem provável que tenha acontecido, é assinado por vários historiadores bem conceituados. E assim, essas engrenagens de tortura, objetos de tortura, não mentem. Ninguém iria utilizar aquele tipo de gaiola, aquele tipo, né, de instrumento de tortura apenas para ficar olhando. Então, com certeza, muitos prisioneiros sofreram ali, e algumas análises químicas também foram feitas e comprovaram que havia muitas manchas de sangue que persistiram aos séculos. Então, assim, é considerado um dos locais mais assombrados da Inglaterra e realmente não dá para duvidar, dá para entender por que isso acontece, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem também mais alguma sugestão de vídeo, por favor, deixa aqui pra gente nos comentários, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!